Quando seus filhos erram, faz alguma coisa inadequada, ou pega alguma coisa de algum coleguinha, ou quebra alguma coisa sua, como você reage? Como você lida com os erros dos seus filhos? Vamos falar sobre isso? Que errar é humano? Isso aí a gente nem precisa entrar nessa questão. Todos nós erramos. E, claro, os filhos, né, os pequenos, os que são criancinhas, são maiores, né, ou adolescentes, até quando eles são jovens, vão errar. Então, como lidar com os erros dos nossos filhos? Você, como lida? Você briga, fala que seu filho fez aquilo de errado, que tá errado, só vive fazendo aquilo, que você não aguenta mais, que você não quer mais saber daquilo, que já cansou, que desiste. Não fale assim. Os filhos precisam entender que os erros são oportunidades para que eles possam aprender com seus erros e saberem o que não fazer de errado, como lidar com aquele erro, como reparar o erro que eles cometeram. Mas para isso, você precisa criar uma conexão com seus filhos. Você precisa mostrar aos seus filhos que eles podem confiar em você e que você está disposto a aceitar os erros deles e ajudá-los a lidar com os erros e a reparar os seus próprios erros. Por exemplo, às vezes a criança pegou aquele objeto lá do coleguinha na escola. Você não vai dizer, meu Deus, por que você pegou? Não pode fazer isso é errado. E briga e fala. Não. A melhor forma de fazer é conversando com a criança, com seu filho, sobre por que ele pegou aquele objeto. Tente entender o porquê dele ter feito aquilo. E coloque-se no lugar do seu filho. Pense assim, como eu vou fazê-lo raciocinar que isso estava errado, que é errado pegar aquele objeto e que ele não pode fazer isso. Então, pergunte para o seu filho, por que você pegou esse objeto? Se ele nem meio que dizer, é porque eu achei bonitinho, tal. Meu filho, eu entendo, às vezes a gente quer uma coisa que a gente não tem, aí a gente vê o coleguinha com aquele objeto, com aquele brinquedo, mas aqui em casa a gente não pega nada de ninguém, nunca nós fazemos isso aqui. Então, não é legal, não é bom você pegar uma coisa do seu colega. Imagine, o que você pensa? Como é que seu colega deve estar se sentindo agora que está sem esse objeto, está sem esse brinquedo? Faça seu filho raciocinar que o coleguinha deve estar achando muito chato, deve estar triste por não ter aquele objeto, por o objeto dele, o brinquedo dele ter sumido. Aí fala, como você se sentiria se alguém pegasse o seu brinquedo preferido e você ficasse sem ele e não soubesse quem pegou? Então, vá fazendo perguntas para que ele vá raciocinando que aquela atitude é inadequada, é errada. Então, ajude, ensine os seus filhos a entenderem que aquela situação é errada, mas ensine também a reparar. Você pode falar para ele, o que você acha então de nós irmos amanhã entregar isso pessoalmente lá, ou na escola, ou na casa dele, e entregar esse objeto para ele? O que você acha? Eu vou te ajudar. Se quiser, eu vou com você para te ajudar. Claro que não é você que vai falar. Você vai falar que a criança, o próprio seu filho, vai falar, vai se desculpar, vai entregar. Então, ensine os seus filhos que erros acontecem, mas que precisamos também reparar aqueles erros. Agora, quando os filhos são um pouco maiores, são às vezes adolescentes, e aí, quando eles fazem coisas erradas, às vezes mentiu, fez alguma coisa em casa e quebrou alguma coisa que você gosta muito, ou quebrou um eletrodoméstico, como você lida? Você já briga, já fala, você é sempre desastrado, ou você sempre faz isso, ou você faz isso para me irritar. Não fale assim. Converse com o seu filho. Mostre a ele que você entende que a gente erra, que a gente comete bobagens, que às vezes a gente faz coisas, temos atitudes inadequadas, mas que precisamos também reconhecer e reparar. Aliás, na disciplina positiva, nós utilizamos os 4 R's da reparação. Esses 4 R's
são para justamente quando os filhos cometem esses erros e nós os ensinamos o que fazer. Primeiro R é de reconhecer. Você ensine o seu filho que ele tem que reconhecer que errou, que fez uma coisa errada ou fez uma coisa inadequada. O segundo R é da responsabilidade. Ensine o seu filho que ele tem a responsabilidade de reparar aquele erro. O terceiro R é de reconciliar. Reconciliar quer dizer reparar. Que atitudes ele vai fazer, o que ele vai resolver, como ele vai resolver. Então, ele tem que reparar, reconciliar aquele erro que ele cometeu ou aquela atitude inadequada. E o quarto R é resolver. Ele tem que ir lá e resolver aquele problema, resolver o erro, resolver a situação. Então, lembre-se, coloque-se no lugar do seu filho. Mostre para ele que os erros acontecem, sempre vão acontecer, todo mundo erra, mas também ensine o que ele tem que fazer com aquele erro. Mostre que os erros são oportunidades dele rever aquela situação e ver o que ele pode fazer para não errar no futuro, não errar novamente. Faça ele raciocinar sobre quais as atitudes ele não deve cometer novamente ou o que ele deve mudar para melhorar a situação e não errar ou não agir de forma inadequada. Lembre-se, haja com seus filhos como você gostaria que agissem com você. Você, quando comete um erro no trabalho, você não ia gostar que seu chefe falasse, brigasse na frente dos outros, falasse um monte de coisa, te chamasse de incompetente, de irresponsável. Você não ia gostar. Então não fale assim também com seu filho. Mostre para ele que você entende, que às vezes a gente erra, mas se ponha no lugar dele e fale: eu entendo, mas precisamos resolver isso. Como vamos resolver? Vocês também, como pais, precisam dar o exemplo. Caso você brigue muito, grite, fale coisas que não devia, passou um pouco do limite ali na repreensão, na bronca, reconheça também para o seu filho que errou. Fale para ele: olha, eu errei de ter falado com você daquela forma. Eu não devia ter falado daquele jeito, eu não devia ter usado aquelas palavras, eu peço desculpas por ter falado daquela forma, então você me desculpe, eu peço desculpas, meu filho, por isso. Então, dê um exemplo também de quando você errar e você também reparar aquela atitude que você fez errada. Então, certifique-se de que a mensagem de amor, de respeito, foi passada para o seu filho. Mostre para ele que ele não vai se safar dos erros, que ele não vai ficar livre de errar e que ele não vai ficar livre de reparar os erros. Mas faça tudo isso com amor e com respeito à dignidade dele. Veja também quais sentimentos estavam por trás daquele erro. Por exemplo, se seu filho bateu em alguém na escola, por que ele bateu? Faça perguntas. O que o levou a fazer aquilo? Por que ele fez aquilo? Veja quais os sentimentos envolvidos por trás daquele erro. Muitas vezes, aquele erro ali que ele cometeu tem ali sentimentos bem profundos. E só fazendo perguntas inteligentes, perceba com essas perguntas quais foram, às vezes, os sentimentos que os levaram a cometer aquele erro ou aquela atitude inadequada. E se você estiver nervoso ou nervosa na hora ali que aconteceu o problema, espere se acalmar. Espere que você se acalme, que seu filho se acalme, sua filha fique mais calma para resolver. Não tente resolver tudo na hora que os ânimos estão aflorados. Isso só vai trazer mais problemas e mais mágoas, constrangimentos, e você vai, às vezes, até se arrepender do que vai falar, do que vai fazer. Então, espere você se acalmar e o seu filho também. Então, ajude o seu filho a raciocinar sobre as consequências dos erros deles e os ajude a reparar também os seus erros. E aí, pais, o que vocês pensam sobre isso? O que acham sobre acolher o erro dos filhos e ajudá-los a resolver de uma forma respeitosa? Como você acha que você deveria agir numa situação dessa? Comente aqui, deixe aqui nos seus comentários. Gostaria muito de saber. E se você gostou desse vídeo, dê um like nele também,
que aí o YouTube vai entender que ele é bom e vai recomendá-lo também para outras pessoas. E nos vemos na próxima vez. Tchau, tchau!